Alô, meu povo, vamos a mais um artigo do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. E aí, me diz como que anda a preparação? Já tá garimpando o edital todinho? Já tá fechando o edital? Regimento interno é muito importante, 2 ou 3 questões estarão presentes na sua prova, né? Bom, quando eu falo de regimento interno, já chegamos então ao artigo número 14. No artigo 13, 12, 11 e os anteriores, tratávamos a respeito das competências, tanto do plenário quanto da Corte Especial, das sessões, e fechamos no vídeo anterior as turmas. Bom, então o que nós já entendemos? Nós já entendemos que nós temos 3 sessões, certo? Primeira, segunda e terceira sessão. A primeira sessão, como competência matérias públicas de direito público, em regra. A segunda sessão, matérias de direito privado. E a terceira sessão, em regra, matérias de direito penal. Bem, a primeira sessão possui 2 turmas, a primeira e a segunda turma. A segunda sessão ela possui a terceira e a quarta turma. E a terceira sessão possui a quinta e a sexta turma. Cada uma dessas turmas possuem também competências, como nós vimos no vídeo anterior. Só que em alguns momentos, os feitos destinados a essas turmas deverão ser remetidos às sessões. É isso mesmo. Ah, professor, será que é porque a turma não se julga capaz não se considera capaz de julgar determinado feito? Bom, nós vamos ver agora que o artigo 14, ele traz hipóteses em que os feitos deverão ser remetidos às sessões do Superior Tribunal de Justiça. A primeira hipótese, vejamos, quando algum dos ministros propuser revisão da jurisprudência assentada em súmula pela sessão. Claro, se o ministro que está lá na turma, né, como um órgão colegiado em menor número. Mas vamos lá, tem um ministro que ele observa que determinada súmula que foi colocada pela sessão precisa de uma revisão. Ela precisa ser melhor analisada. Não é a turma que vai fazer isso, e sim quem criou aquela súmula, quem assentou aquela súmula. Portanto, o feito, ele volta para a sessão. Então, quando algum dos ministros propor revisão da jurisprudência assentada em súmula, esse feito ele é destinado àquela sessão. Tá bom? Esta é a primeira hipótese. Segunda hipótese, quando convier pronunciamento da sessão em razão da relevância da questão e para prevenir divergência entre as turmas da mesma sessão. Então, nesse inciso segundo, nós temos 2 situações. Quando convier pronunciamento da sessão, então exigir um pronunciamento em determinado feito pela sessão, porque aquela questão é extremamente relevante, vamos imaginar de ordem pública, e prevenir divergência entre as turmas. Cada sessão não tem 2 turmas? Para prevenir que haja uma divergência entre, por exemplo, a primeira e segunda turmas da primeira sessão, esse feito ele se destina àquela sessão para ser averiguado. O mais importante é esse inciso terceiro. Incidentes de assunção de competência. Bom, quando eu falo de incidentes de assunção de competência, ele está previsto no Código de Processo Civil, no artigo número 947. Esse incidente de assunção de competência, ele voltará para a sessão, por quê? Primeiro, que para ser um incidente em assunção de competência, tem que ter alguns requisitos. Questão que tenha grande repercussão social. Bom, a turma, por se tratar de um órgão colegiado, ela é um órgão colegiado, porém em menor número que da sessão. Então, veja, por se tratar de um recurso, de uma questão que tenha grande repercussão social, esse feito ele se destina à sessão, provocando, então, um julgamento deste caso, deste feito, por um órgão colegiado em maior composição para ser fixada uma tese. Qual que é o objetivo principal? Formação de precedente obrigatório. Então, o objetivo nos incidentes de assunção de competência é por se tratar, veja, não é de matérias repetitivas. Não estou falando aqui de incidente de matérias repetitivas, né? Eu estou falando de assunção de competência. Eu
destina a competência à seção, por se tratar de um órgão colegiado em maior número, para fixar uma tese a respeito daquele feito, né? E, veja, a responsabilidade da seção é de julgar, apreciar, julgar aquele feito e formar o precedente que será vinculante, será obrigatório. Tá? Aí tem o parágrafo único do artigo 14. A remessa do feito à seção far-se-á independentemente de acórdão, salvo no caso do inciso 3º. Então, olha só. Para o inciso 1º e o inciso 2º, independe de acórdão para esse feito ser remetido à seção, exceto para o inciso 3º. No inciso 3º, necessita de acórdão. E é esse parágrafo único do artigo 14 que cairá na sua prova. Muita atenção. Então, a remessa do feito à seção far-se-á independentemente de acórdão. Tudo bem? Bom, a gente encerra então o artigo número 14. Próximo vídeo já destinaremos ao artigo número 15. Bons estudos!